E em meio à escalada da criminalidade no Brasil, a Fundação Perseu Abramo, uma entidade ligada ao PT, sugeriu a criação de uma Guarda Nacional comandada pelo governo federal para substituir as Forças Armadas. Essa proposta prevê que a Força Nacional atue nos decretos de garantia da lei e da ordem, especialmente em fronteiras e na Amazônia. O documento pode servir de base para o programa do partido em 2026, mas enfrenta grande resistência entre especialistas, população e até entre os militares, que questionam algumas situações como o uso da Guarda Nacional por parte do Planalto para ações contra opositores, até desconfiança e falta de investimento nos militares. Vou começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, o que está por trás dessa proposta? Um aspecto seria o enfraquecimento das Forças Armadas, né? O outro seria o quê? Centralização de poder, porque seria uma guarda subordinada à presidência da República, né? Fumaça, bandeira eleitoral, slogan para a campanha para dizer que a esquerda está fazendo alguma coisa pela segurança pública. É só isso, Caniato. É uma espuma totalmente vazia de conteúdo, de nada. É só um nomezinho para dizer que a esquerda está se mexendo em torno da questão da segurança pública. Aliás, o deputado Mendonça Filho, que é o relator da PEC da segurança pública, ele diz uma palavra que eu achei fantástica. O projeto que o governo enviou era cosmético. Eu adorei essa palavra, cosmético. É isso, é tudo cosmético no governo, nada é para valer. Porque é um governo que não quer endurecer pena, não quer acabar com progressão de pena, não quer acabar com a audiência de custódia, não quer construir presídios de segurança máxima para enquadrar por tempo infinito essa quadrilha que manda no Brasil hoje do crime organizado. Tudo isso que a população pede, que os especialistas de segurança recomendam, o PT não quer. Então é conversa mole, é mais um artifício eleitoral. Não tem nada nessa proposta a não ser mais um sloganzinho para tentar poluir o debate e não deixar a direita dominar completamente essa discussão. E quem faz essa discussão séria é a direita. A esquerda, quando entra na questão de segurança pública, é apenas para desviar a atenção das questões fundamentais do endurecimento de pena, é para não combater a impunidade e é para continuar tratando bandido como vítima da sociedade. Esse é um tema importante, é uma sugestão, uma proposta de uma fundação ligada ao Partido dos Trabalhadores. A ideia seria criar uma Guarda Nacional. Essa nova força seria, inclusive, comandada pelo Palácio do Planalto e atuaria quando a garantia da lei e da ordem fosse decretada pela Presidência da República. Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, notícia em destaque. Governistas, né, integrantes do governo, da base governista no Congresso Nacional e uma fundação ligada ao PT propõem a criação da Guarda Nacional. E muitos fizeram a seguinte reflexão, viu, Diego Tavares? Seria uma atitude para enfraquecer as Forças Armadas e dar mais poder à presidência da República? Enfim, como avalia essa proposta? Pois é, Caniato, se é que dá para enfraquecer mais ainda as Forças Armadas, né? Com o corte que sofreu de 2,6 bilhões de reais já no início de 2025, as nossas Forças Armadas estão praticamente em estado vegetativo. Não tem dinheiro para combustível das aeronaves, não tem dinheiro para combustível dos blindados, não tem dinheiro para combustível nem dos veículos de uso mais corriqueiro, não tem dinheiro para treinamento, não tem dinheiro para munição, mas pessoas ligadas ao governo, entidades ligadas ao governo, acham que o Brasil pode constituir uma nova força de segurança pública. Então, é mera narrativa, mera apropriação de pauta que, como o Dávila disse muito bem, a esquerda tem muita dificuldade em fazer quando o assunto é segurança pública e agora tem que correr atrás do prejuízo, porque todo levantamento é enfático em dizer que segurança pública é a grande discussão que será travada nas eleições de 2026. Talvez, se o governo fizesse o arroz com feijão, se o orçamento público fosse destinado para as necessidades mais básicas, para o patrulhamento de fronteiras, para evitar que as drogas, que as armas que abastecem o crime organizado adentrassem o nosso país, se suprisse o déficit da Polícia Federal, por exemplo, que tem, mesmo agora com concurso público recente,
ainda um déficit muito grande de vagas e, claro, também um déficit de investimento, déficit orçamentário, mas não, precisa dizer que está inventando a roda, precisa dizer que está construindo algo do zero, está muito mais preocupado com a paternidade de qualquer coisa, a despeito de ser algo útil ou não a criação de uma Guarda Nacional, mas está muito mais preocupado o governo em ter a paternidade de um projeto do que, de fato, trazer algo de concreto para a sociedade. Um pouco daquilo que nós acompanhamos na votação do projeto de lei antifacção relatado pelo deputado Guilherme Derrite. Você via que a todo momento o governo não queria debater o mérito do projeto, criava a narrativa como a questão da alteração do texto, que é algo muito comum em projetos mais complexos. O arcabouço fiscal passou por diversas alterações do texto na etapa de acordo, a reforma tributária passou por diversas alterações de seu texto na etapa dos acordos, mas como era relatado pelo Derrite, um grande nome da direita brasileira, alguém que inclusive pode ser o candidato ao governo do estado de São Paulo, caso Tarcísio de Freitas seja candidato à presidência da República, aí precisava desgastar o relator. O que foi cogitado, inclusive, o presidente Hugo Mota recebeu pressão nesse sentido para tirar de Derrite a relatoria do texto, e muitos deputados do PT falaram isso abertamente em plenário, deputados do PSOL falaram isso abertamente em plenário. Então, o que nós observamos quando o assunto é segurança pública e o assunto é governo federal é uma grande imposição de muitas narrativas. Está muito claro que o Brasil não tem qualquer condição de estabelecer uma nova força de segurança pública, não tem mais como despender do seu orçamento para a criação de nenhuma nova estrutura. E se tiver como despender um pouco mais de orçamento, que despenda com as muitas necessidades que nós já temos nas estruturas existentes. Forças Armadas, Polícia Federal. Não precisa criar nenhum tipo de guarda bolivariana do presidente Lula, assim como tem a guarda bolivariana de Nicolás Maduro. Isso é totalmente dispensável para a crise gravíssima que nós temos de segurança pública no Brasil. Você, Mota, o que estaria por trás dessa proposta? Chegou a analisar essa ideia da Fundação Perseu Abramo? Enfim, quais são suas considerações? Eu fico imaginando a força que a pessoa que redigiu essa proposta fez para não chamar realmente essa Guarda Nacional de bolivariana, né? Colocaram Guarda Nacional Civil. E a impressão que muita gente tem é que a ideia de criar essa Guarda Nacional Civil não é para substituir os militares nas operações de garantia da lei e da ordem. A ideia da guarda é para substituir os militares, ponto. É um filme que a gente já viu em outro país, aqui pertinho. Agora, Dávila, o Diego traz uma colocação importante a respeito de administrações que optam em criar um projeto do zero ao invés de investir em determinado setor que já está em operação e que poderia funcionar melhor se tivesse um investimento adequado. Me parece factível você destinar mais recursos, por exemplo, para as Forças Armadas e para a Polícia Federal, para atingir o objetivo defendido por esses integrantes da fundação ligada ao Partido dos Trabalhadores. Você fala em cortina de fumaça, enfim, de um projeto eleitoreiro e algo que poderia ser utilizado numa campanha eleitoral. Faz algum sentido defender a criação de uma guarda do zero, ainda que eles se utilizem do argumento de atuação somente nas operações de garantia da lei e da ordem? Não, não faz sentido nenhum. Nós já temos Polícia Federal, Forças Armadas, as polícias estaduais, nós temos polícia demais, não precisa mais polícia, Polícia Rodoviária Federal, polícia é o que não falta no Brasil. O que nós precisamos é combater a impunidade, eliminar do Código Penal essas barbaridades de cumprir só 1/6 da pena, que a gente sempre fala aqui, de presídios de segurança máxima, criar aquela famosa organização que é o DEI, o Departamento de Investigação de Inteligência, para aumentar a coordenação das polícias federal, estaduais, para combater o crime organizado. Nós precisamos de inteligência nesse combate ao crime organizado, nós precisamos de penas duras e nós precisamos acabar com a impunidade, principalmente no judiciário. Não dá mais para prender criminosos recorrentes e soltar em audiência de custódia. Isso é um absurdo. Então, se a gente resolver as coisas
fundamentais que fazem com que esses pilares da segurança pública funcionem, desde a investigação, a apreensão de bandidos e manter criminosos na cadeia, nós resolvemos o problema. Não precisa criar mais polícia ou guarda nenhuma. O que nós temos de fazer é investir tempo para resolver esses problemas na justiça que hoje impedem que as penas sejam cumpridas integralmente. É só assim que nós vamos desestimular jovens a entrar no crime e continuar atuando no crime de maneira impune. Agora, Diego, uma pergunta aqui. Essa proposta indica que o atual governo ou pessoas ligadas ao atual governo não confiam nas Forças Armadas? Dá para fazer essa relação? Sem dúvida nenhuma, Caniato. Existe uma base ampla e volumosa de militantes que compõem a base eleitoral do presidente Lula, que compõem a base eleitoral do PT e de partidos como o PSOL e outros partidos da esquerda, que pregam um completo fim, a completa extinção de Forças Armadas, que pregam um fim das polícias militares e também da Polícia Federal. Então, esse asco às forças de segurança pública, talvez pelo viés mais à direita que as forças de segurança pública têm, e não à toa, porque, como nós estamos dizendo aqui, a esquerda nunca conseguiu discutir de forma séria a pauta da segurança pública. A pauta da segurança sempre foi algo muito mais inerente às discussões no campo da direita. Talvez por isso tenham criado esse ódio a todo aquele profissional cujo o seu trabalho é a proteção do nosso país, é a proteção das pessoas no dia a dia nas cidades. Então, sim, realmente, isso pode ser a tentativa da recriação de toda a estrutura da segurança pública no Brasil e assim recompor também do ponto de vista eleitoral a opção natural dessa base que, como eu disse, geralmente se dá no campo da direita. Agora, eu acho muito, mas muito, muito difícil mesmo de uma proposta como essa avançar no parlamento. Não é momento para isso. Nós temos, a exemplo do que aconteceu com o PL antifacção, os parlamentares da direita, pelo menos nesse ponto, extremamente coesos e unidos quando o debate é o combate à criminalidade urbana, quando o assunto é o combate ao crime organizado. Então, acho que o governo, na pauta da segurança, tem pouquíssimas chances de fazer com que prospere iniciativas absurdas como essa, diante de todos os problemas que eu, o Dávila, o Mota trouxemos aqui. Então, me parece muito mais um balão de ensaio, muito mais algo no sentido de vamos colocar isso para saber qual que é a percepção das pessoas sobre esse tipo de iniciativa, do que uma ideia concreta mesmo, algo a se tornar um projeto de emenda à Constituição e futuramente uma nova força ou a grande força de segurança pública no Brasil. Mas muitas vezes as coisas vêm embaladas, né, Mota? Em uma caixa bonita, com um laço bacana. Você mencionou, Mota, a Guarda Nacional Bolivariana, né? Fez um breve paralelo entre essa força venezuelana com essa ideia da fundação ligada ao PT. E aí várias pessoas questionam aqui, na hipótese dessa guarda ser aprovada pelo Congresso Nacional e o governo abrir um concurso e começar a contratar para montar essa Guarda Nacional. Seria uma guarda que iria atender às determinações da Justiça ou somente subordinada à Presidência da República para atender às determinações única e exclusivamente do Executivo Federal, Mota? Bom, se é uma força federal, é subordinada ao governo federal. Toda polícia é subordinada ao Executivo. Não existe nenhuma polícia subordinada ao Legislativo. Não, ao Judiciário, perdão. Desculpe, ao Judiciário. Existem polícias chamadas polícias judiciárias, como a Polícia Civil e a Polícia Federal, e elas exercem funções para o Judiciário, mas todas elas são subordinadas ao Executivo, né? Vamos fazer uma crítica honesta aqui, séria. Polícia, quanto mais, melhor. Os Estados Unidos têm mais de 16 mil forças policiais. O que é essencial é que a polícia tenha a sua atribuição definida de forma clara e, de preferência, em uma base geográfica. A gente vai falar ainda, eu acredito hoje,
sobre a nova PEC da segurança, né, que está sendo retrabalhada pelo deputado Mendonça Filho, e uma das coisas que está nessa PEC, vai ser mantida, é a autorização para que as guardas municipais sejam reconhecidas como polícias municipais. Então, do ponto de vista conceitual, não há nenhum problema em você ter mais uma força policial. Agora, histórico é ruim. O que a gente tem visto nos últimos tempos aqui no Brasil é a utilização política da polícia e da justiça. O que a gente tem visto no Brasil é a utilização seletiva das forças policiais, com muito rigor em alguns casos e uma abordagem diferente em outros. Então, estritamente do ponto de vista político, não é aconselhável, neste momento, a criação de uma nova força policial subordinada ao governo federal. Se esse componente político não estivesse presente, a gente tem que dar as boas-vindas a uma nova força policial. Quanto mais polícia, melhor.